Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para nossa primeira edição, aqui um pouco mais cedo, do Plantão Glorioso, porque hoje tem estreia do Botafogo no torneio Intercontinental, às 14 horas, diretamente do estádio 974 em Doha. O Botafogo vai enfrentar a equipe do Pachuca do México. A gente vai trazer aquele pré-jogo aqui, como vem ambas as equipes, como vem a equipe do Arthur Jorge, como vem o time mexicano, porque a gente tem nesse derby das Américas já valendo taça, né? Os três confrontos, né, tanto o de hoje quanto o próximo, que seria a Challenger Cup e a final contra o Real Madrid. O Botafogo tem esses obstáculos ainda para passar, mas todos eles valendo taça para ver se o Botafogo se consagra como o melhor time do mundo nessa competição intercontinental. Vamos falar também sobre alguns pacotes de jogadores que voltam de empréstimo, mas nem todos vão ficar não. Só um talvez seja aproveitado. Isso e muito mais eu conto para vocês depois da vinheta. Segura aí. Olha, já começo pedindo desculpa a vocês pela minha voz, meu estado de saúde um pouquinho abalado, porque a sequência de comemorações foi um pouquinho pesada, né? Enfim, estou recebendo as consequências dela. Mas vamos lá, vamos falar de Botafogo, que é o que interessa. Botafogo indo aí para a sua 75ª partida na temporada. É claro que depois de toda essa sequência, desde o jogo contra o Palmeiras, Internacional, aliás, desde o jogo contra o Palmeiras, a Libertadores, a final da Libertadores, uma final desgastante para o Botafogo. Depois a partida contra o Internacional, já emenda com a partida contra o São Paulo, 2 títulos, comemoração, tudo isso. E agora a gente encara um torneio intercontinental. Mas muito aquilo que falou o Arthur Jorge na entrevista coletiva de ontem, né? Não tem esse espaço para o cansaço. O cansaço não pode ser maior do que a nossa ambição. E aí faltam 3 jogos para a gente coroar com chave de ouro, mais ainda essa temporada de 2024 que já entrou para a história do Botafogo. E por que eu falo da quantidade de partidas? Porque realmente isso tem um peso e uma diferença abissal em relação ao nosso adversário. O Pachuca, nessa temporada, ele jogou basicamente 17 jogos. Claro, a temporada deles é dividida diferente da nossa, né? Mas mesmo assim, somando a primeira metade do ano, não chega nem perto daquilo que jogou o Botafogo. E o Pachuca vive uma temporada um pouco complicada, né? Porque na Liga Mexicana são 17 jogos, 10 derrotas, 3 vitórias apenas e 4 empates, apesar do time ter sido campeão da Copa CONCACAF, que inclusive deu a vaga para disputar esse Intercontinental. Mas mesmo assim, não vem de um bom começo de temporada aí a equipe do Pachuca do México. Ontem nós trouxemos num vídeo aqui um pouco sobre o time mexicano, como joga o Pachuca, e o que o Guilherme trouxe, né? Boa parte dessa equipe que foi campeã da Copa CONCACAF não está mais no time mexicano. O time se desfez de maioria das suas peças, né? Pouquíssimas peças que sobraram ainda para ser o alento desse time do técnico Guilherme Almada. Entre eles o Eric Sanches e o Miguel Rodrigues, que eram os destaques. E o técnico Guilherme Almada não pode mais contar com esses jogadores. Um dos nomes que sobraram como alento foi o de Salomón Rondón, companheiro, inclusive, de seleção do Jefferson Savarino. O Salomón Rondón é o capitão da equipe, é um jogador experiente, 35 anos, é aquele jogador que faz a diferença na equipe do Pachuca. Então é aquele jogador pra gente abrir o olho e não dar bobeira pro time mexicano. O Botafogo vem com alguns desfalques, a gente já conhece aqui o do Vitinho e o do Bastos, né, que por mais que tenha viajado com a delegação, na entrevista coletiva o Arthur Jorge deixa claro que o Bastos não vai participar dessa partida. E aí o Botafogo vira a campo com John, Adrielson, Matheus Ponte, Alexander Barbosa, Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory, Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Botafogo, como eu falei, né, a questão do cansaço, ela não pode sobrepor a nossa ambição da competição. Mas caso a gente tenha aquela apresentação de desgaste físico, acho que o Botafogo tem peças de reposição à altura, e dentre elas a gente sabe a arma do Júnior Santos, nosso artilheiro da temporada, que com 20 gols, 5 no Carioca, 10 na Libertadores, 1 gol na Copa do Brasil, 4 gols no Campeonato Brasileiro. O Júnior Santos pode entrar ali com aquele vigor físico que a gente já conhece. O Júnior Santos às vezes parece incansável, então é uma das armas do Botafogo para suprir possíveis desgastes físicos também. Tecnicamente o Botafogo tem um time superior ao do Pachuca? Tem um time superior ao do Pachuca, mas nem sempre isso se sobressai e faz você alcançar a vitória mediante um adversário que está um mês descansado, mas, em contrapartida, o Botafogo tem mais ritmo de jogo, né? Vendo alguns debates ontem de jogadores de futebol falando que, às vezes, pesa muito mais você ter o ritmo de jogo mais em dia do que você estar totalmente descansado. Então, vamos tentar contar com esse trunfo ali, por mais que o cansaço exista, é uma temporada muito desgastante. O calendário do futebol brasileiro, a gente já sabe como é que é essa bizarrice, né, de, o Botafogo tá com 70, indo para a partida número 75 agora, a 75ª partida na temporada, é loucura, né? A gente comparar isso com outros campeonatos, realmente só o Campeonato Brasileiro
tem esse tipo de bizarrice. E aí a gente tem que encarar, não adianta, né? Tem que encarar e usar as armas que a gente tem. O Botafogo tem um bom plantel, tem um bom elenco, tem como substituir a altura pra gente tentar ir com forças ali até alcançar o nosso objetivo, que é a final do torneio intercontinental. E hoje já vale taça, hein? Hoje já tá valendo taça, é o Derby das Américas, o Botafogo ganhando, já leva mais um troféu. E aí fica para a partida contra o Al Ahly, mais um troféu da Challenger Cup no sábado, dia 14 de dezembro, às 2 horas também, no mesmo horário da partida de hoje, beleza? É isso aí, tá confiante para a partida de hoje? Bom, tô muito tranquilo, tirando essa parte física, que eu acho que talvez seja o maior adversário do Botafogo para esse jogo. Eu tô bem tranquilo, bem confiante, muito mais que depois das palavras do próprio Arthur Jorge, que passa essa confiança, do Alex Telles, da vontade que eles entram de coroar essa temporada do Botafogo, assim como a entrevista do Luiz Henrique, do próprio Savarino e do Igor Jesus, em entrevista para a própria FIFA. Eles ressaltaram muito esse ímpeto que eles estão de levar o nome do Botafogo pro mundo, cada vez mais. É aquela coisa do sonho de criança, né? O próprio Luiz Henrique colocou isso aqui na entrevista dele, botou aqui, ó, é meu sonho desde criança. Depois de tanto sofrimento, hoje em dia eu posso desfrutar isso com o Botafogo. Pra mim é um momento de muita felicidade. Estou feliz e só quero desfrutar mesmo, dar a minha vida dentro de campo. Se eu vi isso do jogador, e tendo a prova, né? Ele já provou isso dentro de campo. Já deu a vida no Campeonato Brasileiro, deu a vida na Libertadores, e a gente tem confiança de que vai dar a vida também para coroar o Botafogo nesse Mundial Interclubes. Agora, notícia rapidinha aqui de algumas figuras, algumas caras ali que talvez a gente encontre novamente treinando no Botafogo, que acaba o contrato de empréstimo de alguns jogadores do Botafogo agora no final de 2025, mas nem todos esses voltam e ficam no Botafogo. Alguns retornam para ser emprestados novamente, né? Desses jogadores, no caso aqui eu estou falando do Luiz Segovia, né? O Segovão, que está no CRB, o Felipe Sampaio no Atlético Goianiense, o volante Newton, que deve ser um dos únicos remanescentes aí que podem ser aproveitados no Botafogo, Patrick de Paula, que está no Criciúma, o Luiz Oyama no Juventude e o Gustavo Sauer no Cuiabá e o Valentim Adamo, lembra dele? Tá lá no União Espanhola. De todos esses aí, o jogador que tem mais chances de ser aproveitado pelo Botafogo é o volante Newton. Realmente o volante Newton teve um destaque na equipe do Criciúma e pode ser aí uma daquelas joias, um volante de 24 anos, né, muito jovem. E aí, segundo o Matheus Mandi, pode ser o único jogador, o Newton, a ser aproveitado pelo Botafogo para a próxima temporada. Os restantes devem ter seu contrato de empréstimo renovado. O caso ali do Matias Segovia, do Segovinha, tá lá no Al Ain, o dele vai até a metade do ano que vem. E já tem uma conversa para ser estendido esse empréstimo com o Al Ain por conta do Mundial de Clubes do ano que vem. Né? O Matias Segovia tem encontrado espaço, tem feito bonitos gols, inclusive, recentemente. Tá começando a encontrar o seu espaço no time do Al Ain e já há conversas para ele estender o contrato dele de empréstimo. É bom que vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo. Ele tem contrato com o Botafogo até 2026, mas no Al Ain ele deve estender aí até o final de 2025, justamente para a disputa do Mundial da FIFA, né? O tal do Super Mundial, né? É isso aí, meus amigos, vou ficando por aqui, um plantãozinho curto hoje, só pra gente ficar por dentro da partida entre Botafogo e Pachuca, que hoje o jogo é mais cedo, né, às 14 horas, então plantãozinho saindo mais cedo também, mas fica ligado que tem live pós-jogo depois aqui no canal Gigante Glorioso. Forte abraço a todos, saudações alvinegras, até mais.